a composição Bata. Lá está assinado por representantes de 17 confissões religiosas do mundo inteiro. Sim, mais uma vez falando sobre a junção de todas as religiões em uma só, na nova ordem mundial. Os pilares maçônicos. 2 pilares e um no meio ao longe. Você vê alguma semelhança com o simbolismo maçônico? Sim, os 2 pilares de ouro representam os 2 pilares da maçonaria, chamados Boaz e Jaquim. O Palácio Presidencial. Colocado em uma posição de comando central na cidade, o Palácio Presidencial está no final de uma rota de cerimonial que se inicia no poste ídolo Beit Erek e termina na pirâmide onde são feitas as reuniões dos líderes das religiões mundiais. Uma cúpula grande e redonda que está em cima do palácio, ela representa o princípio feminino, em oposição à torre fálica Beit Erek, o princípio masculino. Este layout está presente em quase todas as cidades importantes, inclusive Washington, Paris, Buenos Aires, São Paulo, entre muitos outros. Aqui está o maior centro de diversões do planeta. Esta estranheza de projeto, mais uma vez feito por Sir Norman Foster, ele basicamente projetou toda a cidade. Exatamente como no Brasil, Juscelino Kubitschek contratou Oscar Niemeyer para projetar toda a cidade de Brasília. Assista no DVD Prepare-se número 9. Brasília, a cidade secreta. Debaixo da tenda, uma área maior que 10 estádios de futebol, abriga um parque interno de escala urbana, setor comercial, local de entretenimento com praças e ruas de paralelepípedos. Um rio com barco e tudo, um centro comercial, resort de praia e mini golfe interior. Tem-se dito que esta estrutura foi feita para parecer uma tenda, em alusão ao tabernáculo do deserto. E como os membros da elite global estão cumprindo todas as etapas necessárias para unir o mundo em um único governo, uma única lei, uma única moeda, um único idioma e uma única religião, eles estão espalhando por todo o planeta os símbolos do seu poder. E o fato de que a população em geral sequer imagina o que essas estruturas representam é exatamente a razão pela qual seus planos na agenda global estão seguindo em frente. Estão inquestionáveis, estão despercebidos, mas estes planos estão aqui há séculos. Manly P. Hall escreveu em 1918: se o povo assumir o governo, o homem então será governado pela ignorância. Se a igreja assumir o governo, o homem será governado pela superstição. Se o Estado assume o governo, o homem é dominado pelo terror. Então, para que o homem não venha viver em harmonia e compreensão, a ignorância deve ser transmutada em sabedoria, a superstição em fé e temor. O povo no governo é chamado democracia. A igreja no governo é a religião mandando. E o Estado é o sistema em que estão assentados os países. Em outras palavras, o que eles querem é que antes que os homens possam viver em harmonia, eles tendem de abolir a democracia, porque a massa é muito burra para eles. A prova disso está aqui no Brasil, onde a população acredita que está sob um regime democrático de governo. As religiões também, porque são supersticiosas, e o Estado, porque eles querem governo mundial.
E assim continuamos lendo o escrito de Manly P. Hall, em 1918. O governo perfeito da Terra deverá ser padronizado depois que o governo divino, através do qual o universo é ordenado, tome posse. Então, neste dia, a perfeita ordem será restabelecida com a paz universal e triunfante. Os homens deixarão de procurar a felicidade, pois irão encontrá-la dentro de si. Para as pessoas mais céticas, para aquelas pessoas que rotulam tudo de teoria da conspiração e que veem conspiração em tudo que toma conhecimento, para aquelas pessoas que continuariam cegas, sem saber de nada, se não fosse um humilde como o Rubens aqui, passando informações jamais imaginadas, mas que agora que o Rubens passa essa informação ainda o rotula de pessoa aterrorizante para o próximo, que fica inventando histórias, como diria um certo pastor evangélico, procurando pelo em ovo. Para você que tem esse tipo de visão a respeito destas informações totalmente terríveis de maquinações contra a humanidade, e pior, em afronta ao Altíssimo, veja que a situação não para por aqui. Nós vamos viajar pelo Google Earth, porque esta ferramenta está ao seu alcance. E vamos ver o maior símbolo do pentagrama do mundo. O pentagrama, a estrela invertida, o símbolo criado por Salomão, o homem do templo, em adoração aos seus 70 demônios, e principalmente a figura do cabeça de bode, o Baphomet. Este maior símbolo do pentagrama do planeta, ele está em um local. Eu pergunto, em que local está o maior símbolo do pentagrama exposto, desenhado? Em que parte do nosso planeta está este pentagrama? De forma explícita desenhada. Será que não é no Cazaquistão? Mas para você que mesmo assim continua relutante em concordar que Astana é a cidade de afronta ao Criador dos últimos tempos, a situação se torna mais crítica, porque o misticismo, a ligação com a adoração ao Sol e as coincidências vão se tornando tantas, tão intensas, que fica difícil para qualquer pessoa dizer que é apenas fruto da imaginação fértil deste humilde que está aqui. Um dos monumentos mais antigos em adoração ao Sol e aos astros estrelares, as pedras de Stonehenge. O que elas têm a ver com esta cidade? E o que elas têm a ver com a pirâmide que está no centro desta capital Illuminati? A situação se torna insustentável. Os defensores de teoria da conspiração quanto a estes fatos ficam agora numa saia justa.
Da última vez que isto aconteceu. No momento em que Nimrod afrontou o Altíssimo com a sua torre, uma resposta, literalmente, dos céus aconteceu instantaneamente. E agora, a nossa geração está presenciando uma afronta muito maior do que a de Nimrod, porque não se trata mais apenas de uma torre, mas se trata de uma cidade inteira, construída sobre todo tipo de regime pagão, religioso e ocultista, a fim de trazer glórias ao homem, glórias a Mamon, o dinheiro utilizado para construir esta mega cidade do futuro. Pergunta: se no passado, o Criador dos céus e da terra, aquele no qual nele não há sombra nenhuma de variação, aquele que não muda, se no passado ele destruiu a Torre de Babel, a pergunta que fica para análise dos amados é esta: estaria exatamente no momento do Criador agir e derramar o cálice da sua ira sobre esta humanidade terrível? Você assistiu A Capital Ocultista em Astana. Assista também Brasília, Cidade Secreta e Monumento aos Mortos.